Olá, boa tarde. Eu sou a Letícia. Então, a gente está começando a primeira edição do talk show desse ano, direto ao assunto, promovido pelo Serviço de Educação Corporativa, o SEDUC, com o apoio da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui. O tema de hoje, então, é a nova liquidação da sentença. Entre as novidades, trazidas pela Lei 13.467 de 2017, conhecida como reforma trabalhista, está a alteração do parágrafo 2º do artigo 879 da CLT, que mudou o procedimento para discussão sobre os cálculos trabalhistas. E para falar, então, sobre os reflexos dessa mudança, tanto nas fases de liquidação como execução, eu vou entrevistar o juiz da Vara do Trabalho de Indaial, doutor Reinaldo Branco de Moraes. Doutor Reinaldo, seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela presença. Boa tarde a todos que estão aqui no auditório, os que estão nos ouvindo remotamente e aqueles que também assistirão posteriormente o vídeo, em razão da importância desse tema. Eu agradeço o convite. Eu já tenho quase cadeira cativa aqui no SEDUC, com muita frequência venho trocar ideias com os colegas de vocês. A gente fica muito feliz, de ter a presença do Dr. Reinaldo aqui, que se disponibilizou, de vir aí abrir um tempinho na agenda para vir conversar um pouco aqui com a gente. Então, também das boas-vindas para o pessoal que está aqui presente e para quem está nos assistindo por EAD, que são quase 140 colegas que nos acompanham à distância. Então, antes de a gente começar, eu vou só passar 3 lembretes rapidinhos. O primeiro é para quem está, então, nos assistindo por EAD, para lembrar de certificar a participação de vocês lá na presença virtual disponível na sala de videoconferência, tá? Também, durante a transmissão, quiserem participar ali pelo chat, mande as perguntas, só basta colocar o nomezinho e a unidade de onde está falando. E o último recado, então, para quem está aqui, quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Reinaldo, só levanta a mão que a gente leva o microfone para que o pessoal que está no interior possa ouvir a pergunta, tá? Só vou pedir que a gente preparou algumas perguntas aqui, depois que elas forem respondidas, a gente abre esse espacinho aí para vocês fazerem as perguntas para o Dr. Reinaldo. Ok. Então, vamos lá. Dr. Reinaldo, no seu entendimento, então, a reforma trabalhista criou uma nova liquidação de sentença, que, inclusive, então, é o nome do talk show de hoje. Por quê? Eu auxilio na Escola Judicial do TRT-12. Na atual administração, eu sou o coordenador pedagógico. E na última reunião que tivemos este ano, eu apresentei 2 gráficos tratando de liquidação de sentença e cumprimento de sentença. E os colegas de imediato disseram: Reinaldo, esse tema é muito interessante para um talk show, a fim de que todos nós, juízes e servidores, possamos trocar ideia e debater esse assunto. Em razão disso, na semana seguinte, já a Cláudia, diretora do SEDUC, fez contato comigo, aceitei prontamente o convite e sugeri esse título: Nova liquidação de sentença, impugnações, atos decisórios, recorribilidade e reflexos na execução. E por que eu usei a terminologia nova liquidação? O que mudou? Essa mudança foi muito expressiva, foi significativa, foi nenhuma. Há possibilidade de interpretações a respeito desse artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Nós temos que observar a sua literalidade, ou é possível interpretar e não adotar expressamente o que foi ali previsto pelo legislador. Enfim, são muitos temas a respeito desse assunto e eu adianto que encaminhei ao SEDUC e já foi repassado a todos que estão nos ouvindo, os 2 gráficos que mencionei anteriormente, e também encaminhei alguns modelos de despachos, tanto de liquidação de sentença, como de execução, como alguns da própria fase de conhecimento. E caso venha alguma pergunta especificamente sobre algum modelo, por gentileza, especifiquem qual é o número do modelo do despacho a que estão se referindo e qual fase, porque no material remetido eu dividi em liquidação, execução e conhecimento. Bom, muito bem. Doutor Reinaldo, a reforma trabalhista entrou em vigor, como a gente ali falou, em 11 de novembro de 2017, após um período de 120 dias de vacância. Esse prazo foi suficiente para os operadores do direito compreenderem as várias alterações que ela trouxe? Letícia, só para que todos tenhamos uma noção comparativa, o Código de Processo Civil vigente,
e está vigente desde 18 de março de 2016, ele revogou o Código de Processo Civil anterior e houve um debate a respeito da elaboração desse novo código por cerca de 5 anos. E após a aprovação pelo Congresso Nacional, um prazo de vacância de 1 ano para que pudéssemos estudá-lo. Nós ainda nem tínhamos digerido e ainda não digerimos a totalidade das inovações trazidas com o advento de um novo Código de Processo Civil, porque muitas situações são aplicáveis ao processo do trabalho, e tivemos a edição da Lei 13.467, entrando em vigor no dia 11 de novembro de 2017, e o prazo de vacância foi de 4 meses. A lei foi publicada em julho, quando normalmente é período de férias, o pessoal está viajando. Resumindo, nós tivemos bem menos de 4 meses para, de fato, estudarmos aquilo que foi aprovado. E o impacto na CLT, abrangendo a parte de direito material do trabalho e direito processual do trabalho, foram cerca de 100 dispositivos que foram acrescentados, modificados, e isso mudou muito, e eu vou falar, e o nosso foco é só a área processual. Isso trouxe um impacto muito grande no processo do trabalho, em razão das inúmeras alterações que existiram, e o tempo foi extremamente exíguo. Eu recordo que em um dos eventos regionais que fizemos em Timbó, porque o nosso estado está dividido em 8 regiões socioeconômicas. E a região socioeconômica 6ª que eu participo abrange as varas do trabalho de Brusque, Blumenau, Indaial, Timbó e Rio do Sul. E no prazo da vacância nós fizemos um evento em uma sexta-feira em Timbó para estudarmos somente a parte do direito processual, objeto da reforma trabalhista. Nós começamos os debates às 9 horas da manhã, paramos 1 hora para o almoço, terminamos às 17 horas e era ainda prazo de vacância, a lei nem vigente, dúvidas e mais dúvidas, e fomos debatendo, trocando ideias, e em situações pontuais nós saímos com 3, 4 ou 5 diretrizes, ninguém sabendo exatamente qual seria o caminho a adotar. Então, o prazo, infelizmente, da vacância da reforma trabalhista foi muito pequeno, tendo em vista a quantidade de aspectos que ela trouxe. Bom, e a reforma trabalhista, diante dessas muitas alterações aí que ela trouxe no direito processual e também material, eu gostaria que o senhor indicasse algumas mudanças, mas principalmente no direito processual. No direito processual foram várias mudanças. Uma delas é em relação aos requisitos da petição inicial. Toda petição inicial, claro, tem que haver a identificação de quem é o autor, quem é o réu, né, reclamante, reclamado, uma breve exposição dos fatos, e antes da reforma, bastava que se fizesse o pedido. Em sendo rito ordinário, não precisava valor. A grosso modo, não precisava valor. No rito sumaríssimo, precisava indicar valor. Com a reforma, o dispositivo que trata do rito ordinário da área trabalhista, o legislador acrescentou que o pedido deve ser certo, determinado e com indicação do valor. Pedido certo é pedido escrito. Pedido determinado nada tem a ver com valor, embora alguns pensem que seja assim. Na minha visão, não. A determinação do pedido é dizer qual é a extensão. A extensão não quer dizer necessariamente número. Tanto assim é que o legislador diz, certo? Determinado e com indicação do valor. E aqui é a grande celeuma. Indicar valor é liquidar o valor? Seria antecipar a fase da liquidação da sentença para dentro da petição inicial, com um cálculo anexo ou dentro da petição inicial? Alguns colegas, magistrados, que interpretam nesse sentido. Quem tem que indicar valor, tem que indicar o valor que pretende, portanto, traga o cálculo completo, e é esse valor que vai limitar a eventual condenação. Essa é uma linha de pensamento.
data vênia, eu não concordo com ela. Adoto exatamente a corrente oposta. Indicar valor é, como diz a expressão, apontar um valor. Apontar valor não é sinônimo de liquidação. Então, eu interpreto que esse dispositivo novo permite ao juiz reputar por preenchido ele, havendo indicação de valor, e esse valor pode ser de forma estimativa. Até porque, no mais das vezes, a parte autor ou reclamante ele não tem a documentação para apresentar um cálculo devidamente liquidado. Essa é a primeira alteração processual. A segunda, o princípio da sucumbência, que havia no processo civil, em todos os casos, e para nós, na área trabalhista, a grosso modo, quando o empregado vinha com a ação através do sindicato, ele, mesmo que perdesse determinadas verbas, não pagaria sucumbência pelas verbas que postulou e não teve êxito. Agora, com a reforma, veio para o artigo 791-A da CLT o princípio da sucumbência para os dois lados, na base de 5% a 15% sobre o valor da condenação, quando for caso de pedido condenatório. E isso, de fato, assustou bastante o nosso público-alvo, os nossos jurisdicionados. Aliada à dificuldade de fazer a liquidação completa, para aqueles que entendem que isso tem que ser feita com a petição inicial, a possibilidade de ter condenação e honorários, o trabalhador sendo condenado a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte contrária. E a previsão da lei ainda que haja a retenção desses valores. Todos assuntos bem discutíveis que permitem interpretação. A terceira situação, são inúmeras. Terceira, a execução de ofício. Desde o surgimento da Justiça do Trabalho, na época que era ainda vinculada ao Ministério do Trabalho, nem pertencia ao Poder Judiciário, a execução na área trabalhista sempre foi de ofício. Ninguém precisava requerer a execução. Houve a decisão, ela transitou em julgado, tem que cobrar. Quem vem a juízo e pede o reconhecimento de um direito, por evidente, ele não veio só para dizer, eu quero só que reconheça. Não quero efetividade nesse direito, não quero cobrar ele. Claro que isso não faz sentido. Não faz sentido nem aos olhos do leigo, muito menos faz sentido para nós da área jurídica, principalmente da área trabalhista. Aí, de uma hora para outra, ao invés de o processo civil se aproximar totalmente do processo do trabalho e acabar com aquela exigência que sempre existiu no processo civil, que é a parte credora tem que requerer o início da execução, fizeram o contrário. Trouxeram, na minha visão, o que já não prestava no processo civil para o processo do trabalho, de forma que agora o juiz, na literalidade do artigo 878 da CLT, ele não executa mais de ofício a necessidade de requerimento, exceto se as partes estiverem em jus postulante, ou seja, sem advogado. Na obra que nós escrevemos aqui no Estado, desembargadores, juízes substitutos e juízes titulares, intitulada Reforma Trabalhista comentada por juízes, artigo por artigo, que aliás no mês que vem vai sair uma segunda edição, a ideia nem era isso, era só lançar uma obra, mas foi tão bem aceita pela comunidade jurídica que vai sair uma segunda edição. Nessa obra eu comento o artigo 878 da CLT. E eu começo interpretando o 878 fazendo a seguinte menção. A emenda constitucional 45 de 2004, ela inseriu o inciso 78 no artigo 15, no artigo 5º da Constituição, prevendo a celeridade no andamento dos processos e os meios necessários a essa celeridade e efetividade. Se isso foi elevado a nível constitucional, esse princípio, na minha visão, por si só, ele acabaria com a legislação infraconstitucional que exige requerimento de credor para que o juiz possa iniciar a cobrança do seu crédito.
Eu acho que essa interpretação nós já deveríamos ter feito há muito tempo. Ocorre que, como na área trabalhista, essa execução sempre foi de ofício, nós da área trabalhista nunca olhamos para o processo civil. Nunca não dávamos bola para isso. E aí o grande pecado. Os advogados que atuam na Justiça Federal Comum e na Justiça Comum nunca questionaram que esse dispositivo do CPC não estaria mais vigente por ferir a Constituição. Ainda mais com a vigência do novo CPC, que trouxe uma nova principiologia, e no início do código tem 10, 11 artigos, todos tratando de princípios, e um deles é a primazia da integral decisão de mérito, de forma justa e efetiva. Integral decisão de mérito é analisar o mérito, a discussão, o litígio e dizer quem tem direito ou não. Dar efetividade é dar a cada um o que é seu. Então, nós temos norma constitucional, temos norma infraconstitucional e estamos a aplicar um dispositivo retrógrado do CPC que foi trazido para dentro do processo de trabalho para colocar amarras no juízo do trabalho quanto à cobrança do crédito trabalhista, que é um crédito de natureza salarial que não está sujeito a esse requerimento. Fiz 3 colocações. A quarta seria o tema do nosso assunto, em que o legislador mudou uma palavra no parágrafo 2º do artigo 879 para dizer que a vista dos cálculos de liquidação é obrigatória, sendo que antes a previsão legal é que era facultativa. Mas são muitos temas. Mais um só. O artigo 844, no caso de arquivamento da ação trabalhista. Normalmente, o trabalhador tem poucos recursos, poucas posses, e quando ele não comparecia à audiência, o processo é arquivado e ele era condenado nas custas, independente de se ter ou não direito à gratuidade de justiça, a condenação existe. Se haverá exigibilidade ou não é outra coisa. O que o legislador fez no artigo 844? Que trata de ausente o autor arquiva, ausente o réu é revel. Ele inseriu um parágrafo 2º para dizer que, ausente o autor, ele será condenado nas custas, ainda que beneficiário da gratuidade de justiça, até aí não mudou nada, desde que comprove em 15 dias, aspas, motivo legalmente justificado, fecha aspas. Para mim, essa é uma norma em branco. Quais são os motivos indicados em lei para o trabalhador não comparecer em audiência que dispensaria ele de pagar as custas? A doutrina toda que eu tenho lido até agora tem utilizado o artigo 453 da CLT, que é aquele que estabelece o empregado está dispensado de comparecer ao serviço, e aí vem um rol de situações. O 453 da CLT é uma norma de direito material, trata de dispensa do empregado de comparecer ao serviço, que não tem nada a ver com dispensa do empregado de comparecer na audiência. Então, na minha visão, essa penalidade que quis se impor ao trabalhador de, se não justificar, não apresentar motivo legalmente justificado para repropor, ele precisa, na forma do parágrafo 3º do 844, pagar aquelas custas, essa amarra eu retiro completamente, porque se trata de uma norma em branco que não foi preenchida pelo legislador, e enquanto ela não for preenchida, ela é inaplicável completamente. Mas são muitas situações processuais, e por isso eu pontuei apenas algumas. Cada uma delas, na verdade, permitiria um outro evento para o debate. Exatamente o que eu iria comentar. Cada um desses tópicos que o doutor trouxe para a gente renderia um talk show para serem discutidos, né? Principalmente do pedido líquido, ou melhor, do pedido com a indicação de valor na inicial. Bom, então a gente vai começar agora com uma pergunta do Robson Restelato, da VT de Concórdia. Ele faz a seguinte consideração. Considerando que os pedidos das iniciais devem ser líquidos, caso o advogado da parte autora cometa um equívoco no cálculo de uma verba ou no somatório de determinadas verbas e informe um valor menor,
Nesse caso, sendo deferido o pedido, o juiz deve mandar o valor informado na inicial, mesmo estando incorreto, ou determinar a correção, doutor? São vários questionamentos dentro de uma mesma pergunta, mas é excelente a indagação e, de certa forma, tem relação com o que eu acabei de mencionar anteriormente. Primeiro, não considero que indicação de valor seja liquidação de pedido. Então, o primeiro ponto de partida é definirmos qual é o entendimento do julgador. Os valores indicados são apenas estimativos e, por serem estimativos, não limitam a apuração do quantum devido na liquidação. Ao contrário, o valor indicado na inicial, ele limita a liquidação e há colegas que, por interpretar que é isso, na sentença já estabelecem, defiro a verba X limitada ao valor indicado na inicial. Então, o primeiro aspecto da pergunta guarda relação com liquidez ou não liquidez do pedido, né? Indiquei as duas vertentes. Segunda, o colega Robson faz referência a equívoco no cálculo. Se o equívoco é de operação matemática, 2 e 2 deu 5, isso é erro material. Erro material não transita em julgado. Isso todos nós sabemos. Agora, se não for caso de erro material, volta ao questionamento anterior. O juiz entende que o valor é estimativo ou que limita a condenação. Com base nisso, vai ser o parâmetro que o juiz vai colocar na sentença. E, como todos nós estamos acostumados a dizer, sentença não se discute, se cumpre, né? Decisão não se discute, se cumpre. Então, o ponto de partida de toda liquidação de ato decisório é o que está dito na sentença. O que não está dito de forma muito expressa ou muito clara, cumpre o que está na lei. Por exemplo, juro, correção monetária, né? Siga o caminho que está na legislação. Não é? E também ele comenta, faz o quê? Seria possível determinar essa correção? Aqui outra situação que também voltou à tona em razão da reforma, que é a seguinte. O artigo 840 da CLT, no parágrafo 1º, estabelece os requisitos da petição inicial, que foi aquilo que eu mencionei antes, né? O nome das partes, o juiz que é dirigida, a narrativa fática e formular o pedido das maneiras que eu indiquei. Quando o pedido, segundo a ótica do juiz, não está claro, seja o pedido em si, sejam os valores, sejam os fatos em relação aos pedidos, ou tem fato e não tem pedido e não tem fato. Nessas hipóteses em que a petição inicial apresenta um defeito, eu entendo que é aplicável completamente ao processo de trabalho que consta do Código de Processo Civil. O autor tem direito à integral decisão de mérito. E, para isso, deve o juiz apontar objetivamente quais são os vícios, quais são as inconsistências, quais são as dificuldades que ele vislumbrou nessa leitura da inicial, que ele terá no momento de fazer a sentença. Até porque no CPC anterior, se o juiz tivesse que interpretar o pedido, a determinação do legislador era interpretação restritiva. Com o CPC vigente, mudou. É para interpretar considerando o conjunto da narrativa feita e o princípio da boa-fé. Só que o demandado não pode ser pego de surpresa. Se o próprio juiz ficou em dúvida, é conveniente que ele determine que o autor aclareie, até para que o réu saiba exatamente o que deve contestar. Então, a última parte da pergunta, Robson, se existe alguma dúvida quanto a valor, pedido, seja o que for da petição inicial, convém o juiz apontar objetivamente qual é o defeito e determinar a intimação do autor para em 15 dias corrigir, sob pena de ser julgado sem exame do mérito aquele pedido. Tem divergência no nosso tribunal a respeito dessa temática. Se deve ser seguida a linha que eu comentei e que é a que eu defendo,
o juiz apontar o defeito e permitir que seja corrigido, ou por causa do parágrafo 3º do artigo 840, que veio com a reforma, que menciona que os pedidos que não atenderem os requisitos do parágrafo 1º, certeza, determinação, indicação de valor, diz o legislador, serão extintos e sem exame do mérito. Aplicamos esse parágrafo e não olhamos o CPC, ou olhamos o CPC e aplicamos o que está lá, determinando a correção. Para responder essa pergunta, nós temos que fazer uma outra. Com a reforma trabalhista, esse parágrafo 3º do artigo 840, como o 840 não fala em emenda de petição inicial, fala de imediato em extinção, existe uma omissão ou um silêncio eloquente do legislador. Porque se houver omissão, a resposta está na própria CLT, artigo 769. Sempre que houver omissão no direito processual do trabalho e havendo compatibilidade do que está previsto no CPC, o que consta no CPC é aplicável ao processo de trabalho. Eu entendo que o caso é, sim, de omissão. Não é silêncio eloquente, até porque nunca se falou, dentro da CLT, nos artigos que tratam do processo de trabalho, de emenda de petição inicial. Nunca se falou. E nós sempre aplicamos, ainda antes da reforma, o dispositivo do CPC, inclusive do CPC de 73, que mandava emendar a petição inicial. E isso já está regulado pelo TST na súmula 263. Eu já apontei em outras ocasiões em que me perguntaram uma inconsistência de interpretação, um defeito com a devida vênia do ministro do TST na parte inicial dessa súmula, porque ela foi atualizada depois que veio o novo CPC. Diz a súmula 263, salvo os casos do artigo 330 do CPC, que são a petição inicial será indeferida e vem um rol de hipóteses. Salvo os casos de indeferimento, os outros vícios, o juiz tem que apontar o defeito e intimar a parte autora para corrigir o vício. Esse, salvo os casos do 330, a meu sentir, não existe, porque ele conflita com a principiologia do Código, que busca a primazia da integral decisão de mérito, e o artigo 4º do CPC, que trata do princípio da primazia da integral decisão de mérito, ele é um princípio matriz. Mas dentro do próprio CPC existem mais de 10, repito, mais de 10 dispositivos que são subespécies desse princípio mãe. E um deles está no artigo 317, que diz: não se proferirá decisão sem exame de mérito, sempre que possível sanar o vício. Só o juiz indicar o vício, intimar a parte, ela sana. E o próprio artigo 321 também, que diz: quando a petição inicial tiver irregularidades, inconsistências, o juiz deve apontar objetivamente qual é e conceder prazo de 15 dias. E essa súmula fala do 330 no início e lá no final fala do 321. Ou seja, falta de requisito da petição inicial, o TST concorda que tem que intimar. Mas, na minha visão, o engano do TST foi abrir aquela ressalva que, exceto nos casos do artigo 330 do CPC, que são hipóteses de indeferimento da petição. E só para concluir esse aspecto, e a pergunta do Robson é que nos levou a esse assunto. Essa parte inicial da súmula 263, salvo os casos do 330, foi o cansaço mental, fugiu o que eu ia dizer. Se eu lembrar depois eu digo. Eu vou fazer mais uma pergunta do Robson, a gente vai ainda falar sobre o Robson. Então sobre esse tema? Posso fazer uma pergunta em cima desse tema a respeito da petição inicial? Okay. A única coisa que eu queria saber do senhor, porque já entendi que o senhor é da corrente, então, de que, no caso, bastaria a indicação dos valores por estimativa. Eu queria saber se o senhor tem algum critério específico para essa questão da estimativa, se o senhor entende que existe algum critério mínimo
por estimativa? O que seria exatamente assim? Se ele pede diferenças salariais por um X número de tempo da contratualidade, ele teria que apontar isso e trazer isso, ou bastaria jogar o valor? Porque a minha dúvida é justamente essa questão de ficar... A estimativa é um chute? Ou existem critérios mínimos também para efeito de colocação do valor por estimativa? Ok. Exigência nenhuma de requisitos ou critérios mínimos. Já que o valor é por estimativa, e normalmente o é por estimativa porque a parte autora não tem a documentação necessária, é apenas para efeito de definir rito. Né? Porque nós temos os 3 ritos na área trabalhista: sumário, sumaríssimo, né? e o ordinário. Então, o valor identifica o rito. Né? Então, eu considero que nós não podemos perder no processo de trabalho os nossos princípios de simplicidade e informalidade. No momento em que esses princípios forem ignorados, deixados de lado, ou literalmente forem jogados fora, pode revogar o processo de trabalho. Aplica integralmente o processo civil. Aliás, se fosse assim, o nosso reclamante hoje não precisaria indicar valor nenhum. Porque em nenhum caso dos previstos no Código de Processo Civil existe requisito de indicar valor. E lá também o artigo 322 do CPC diz: o pedido deve ser certo. O 324, o pedido deve ser determinado. Exceto, e aí vem um rol de 3 situações. Nós estamos sendo mais rigorosos com os nossos reclamantes, via de regra hipossuficientes, e entendamos o via de regra hoje, mais de 90% da população, porque se olharmos os chamados desolados que não procuram mais emprego, nós temos 1/4 da população, de 200 milhões, sem serviço. E se nós formos fazer exigências de requisitos de petição inicial, para efeito de atender aquilo que o legislador veio e jogou dentro da CLT, sem um mínimo de discussão, e conflitando com toda a nossa principiologia, aí fica bastante difícil. Até porque, no direito material do trabalho, existem os princípios de proteção do empregado. E os 3 clássicos são a interpretação mais favorável, no caso de ter que interpretar dispositivos de lei. Não podemos esquecer disso. Isso não vale só para o direito material, vale para o processual também. Porque não adianta eu dar toda a proteção no âmbito do direito das obrigações e deveres, e na hora de ter que vir a juízo buscar aquilo que não foi cumprido, nós colocarmos exigências completamente severas para atendimento do nosso trabalhador. Aliás, curiosamente, enquanto o parágrafo 1º do artigo 840 alude a pedido certo, determinado e com indicação do valor, quando se trata de petição inicial escrita, quando for caso de reclamação a termo verbal, que é o parágrafo seguinte, ele repete que a verbal tem que atender todos os requisitos do parágrafo anterior, menos indicar valor. Então nós estamos criando 2 classes de trabalhadores. O trabalhador que reclama de forma verbal e não precisa indicar valor, e o reclamante que, por reclamar de forma escrita, precisa indicar valor. Enfim, os próprios dispositivos da CLT permitem algumas interpretações entre eles próprios, isso para não falar que no âmbito constitucional dificulta sobremaneira o acesso à justiça. É por isso que eu facilito ao máximo o ingresso da ação trabalhista e vou mais longe. Com muita frequência, tenho me deparado com processos que estão conclusos para sentença e só ali constato que faltam os valores estimativos lá na inicial. Se eu fosse aplicar o parágrafo 3º do artigo 840, sentença sem exame de mérito, acabou, começa de novo. Jamais, em hipótese alguma, eu vou fazer isso. Respeito os colegas que assim fazem em razão do entendimento que têm e possuem a sua devida fundamentação para tanto. Faço exatamente o contrário. Invoco
omissão da CLT, quanto à emenda, aplico o CPC, aplico a súmula 263, sem aquela parte inicial, que nos casos de indeferimento é indeferimento liminar, porque isso não está escrito ali, e esse equívoco, na minha visão, advindo do TST, respeitando novamente todo o colegiado de lá, decorre da Instrução Normativa 39 de 2016. Porque quando ela foi editada, e foi editada na mesma semana que entrou em vigor o CPC, o TST analisou integralmente o Código de Processo Civil, que tem 1.072 artigos, e pontuou em aproximadamente 20 artigos quais os que seriam completamente aplicáveis para nós, quais os totalmente não aplicáveis e quais os aplicáveis com algumas adaptações. Foi um estudo belíssimo. Na verdade, a área trabalhista saiu na frente no estudo do direito processual civil, na minha visão. Sem olhar aqueles que criticam a edição de uma instrução normativa por TST dizer qual era o entendimento antes mesmo de o assunto chegar lá. Me parece que o TST agiu bem. Até porque, se não tivesse feito isso, muitas questões ainda nem teriam chegado lá, nós não saberíamos o entendimento e estaríamos aqui embaixo, cada um julgando por um lado. Então, puxei demais o assunto de novo e me perdi. Então vamos voltar. Acho que respondeu ali a pergunta, Silvana. Bom, o Robson faz mais uma pergunta. Ele comenta o seguinte: outra situação que ele já observou na apuração das contribuições previdenciárias. Às vezes, os valores informados na inicial não fecham com aqueles apurados no PJE-Calc, pois foi utilizada uma base de cálculo equivocada para apurar o valor da inicial. Então, ele faz a seguinte pergunta: se o cálculo for enviado ao contador para liquidar, a correção deverá ser feita de ofício? Deve ser feito algum apontamento para o juiz corrigir na sentença ou deve ficar limitado ao valor da inicial? Guarda relação também com aquele questionamento anterior. Tem defeito na inicial ou a própria sentença não é muito clara em relação ao que fazer? O contador não tem solução. De regra, ele não consegue fazer embargos de declaração escrito. Normalmente, às vezes, ele vai lá e conversa com o juiz: olha, vi isso, quer que eu vá por aqui, quer que eu vá por ali, mas os critérios do contador são aqueles. O que foi determinado que se faça na sentença é aquilo que tem que ser feito porque transitou em julgado. Se for caso de erro material, não transita em julgado. Não é? E, fora isso, como disse, só o embargo diretamente com o contador, e eu faço muito isso com contador que atua na vara lá de Indaial. Ele tem alguma dúvida, ele vem falar comigo, eu tenho alguma dúvida, eu falo com ele. A hora que a conta sai, já sai conforme o entendimento, que é o que vai ser dado depois se houver alguma controvérsia. Bom, e quais são as formas, então, doutor Reinaldo, de liquidar a sentença? A CLT prevê 3 maneiras de liquidar a sentença. O caput do artigo 879. Diz ele: sendo ilíquida, a sentença será liquidada previamente por cálculos, arbitramento e por artigo. Então, essas são as 3 maneiras clássicas de definir valores, e tranquilamente mais de 95, 6, 7% dos casos, a hipótese é de liquidação por cálculos. Por isso que o tema nosso hoje é relevante, porque o parágrafo 2º trata exatamente disso, de fazer o cálculo e fazer o que com o cálculo daí para frente. Né? E é importante pontuar também, para que não esqueçamos, o processo de trabalho tem 3 fases: conhecimento, petição inicial à sentença e o seu trânsito em julgado, a fase da liquidação e a fase da cobrança ou cumprimento da sentença ou execução. Nós estamos tratando hoje da fase intermediária, mas, como perceberam, eu já fiz menção a vários assuntos que estão na fase anterior. E mais adiante nós vamos fazer menção ao que está dentro da execução, porque os assuntos estão interligados. Mas aqui eu quero fazer um comentário ao meu amigo juiz Elton Salles, que veio do TRT da 8ª Região, Pará e Amazonas, e está conosco aqui no estado há, acredito que mais de 10 anos. Ele veio de lá
com a mentalidade da sentença liquidada, porque naquele regional eles têm esse hábito. Então, na primeira fase, na fase de conhecimento, além do juiz dizer se a verba é devida ou é indevida, aquilo que é deferido, ele já indica os valores, de forma que, se essa sentença não tiver recurso, a fase da liquidação foi antecipada para dentro da fase de conhecimento. Nós já iniciamos a terceira fase, que é a fase da cobrança propriamente dita. E o juiz Elton tem ministrado vários cursos sobre sentença liquidada, e ele reiteradamente diz, não é sentença líquida, é liquidada. Então vamos falar corretamente. Sentença liquidada e o PJE Calc, que ele tem utilizado, né, como ferramenta para proferir as sentenças liquidadas. Então, quando não for caso de sentença liquidada, aí vem a importância do assunto que estamos a debater hoje. Bom, quem tiver interesse, então, para saber um pouquinho mais sobre a sentença líquida, a gente tem uma entrevista no Justiça do Trabalho na TV com o Dr. Elton, então pode entrar lá no YouTube e dar uma pesquisada. Bom, doutor Reinaldo, vamos entrar, então, saber o que é essa nova sentença, essa nova fase, ou melhor, essa nova fase de liquidação aí, né? A reforma alterou, então, a redação do parágrafo 2º do artigo 879. Antes, o texto dizia o seguinte: o juiz poderá abrir vista às partes dos cálculos da liquidação da sentença. Agora, o texto diz que o juiz deverá abrir vista às partes. Afinal, o que essa mudança, então, significa, doutor Reinaldo? Aí a grande celeuma e os desdobramentos que o direcionamento que o juiz der quanto ao tema. O parágrafo 2º do artigo 879 da CLT, não na redação agora, pós-reforma trabalhista, na redação anterior, é decorrente da Lei 8.432 de 1992, se não falha a memória. Até aquela época, não havia previsão na CLT do juiz elaborado o cálculo, seja por quem fosse, a dar vista à parte contrária. E o que se fazia? Recebida a conta, homologa, cita, para pagamento ou garantia do juiz em 48 horas, sob pena de penhora. Por que foi inserido o parágrafo 2º do artigo 879 da CLT lá em 1992? Porque na época, no Código de Processo Civil, havia um dispositivo semelhante, que facultava o juiz dar vista dos cálculos de liquidação às partes. E à época, eu já era magistrado, recordo bem disso, muitos advogados, principalmente de devedores, começaram a questionar a aplicação daquele dispositivo no processo do trabalho. E o fundamento era, existem cálculos, às vezes, completamente equivocados. O valor devido é muito inferior àquele pelo qual a parte é citada e tem que garantir o juízo em valor expressivo quando o valor é outro. Tanto discutiram a temática que foi, através de via legislativa, incorporado na CLT a dita faculdade de abrir vista. Naquela época, o legislador esqueceu de, em fazendo isso, ir lá na CLT e mudar o dispositivo que dizia o contrário. Porque o 884 da CLT, no parágrafo 3º, diz assim: somente nos embargos à penhora, embargos do devedor, embargos à execução, é possível discutir os cálculos da liquidação de sentença. Então, nós tivemos, durante algum período, desde 92, a discussão, mas, afinal de contas, só pode discutir embargos à execução após garantido o juízo, como diz o 884, parágrafo 3º, ou o juiz pode usar da faculdade da vista e daí a parte discute. E lá o prazo era de 10 dias sucessivos, sob pena de preclusão. Então surgiu essa celeuma, porque um artigo diz que é faculdade, o outro só pode discutir em outro momento. Enfim, foi pacificado que os dois eram harmônicos no seguinte sentido: quando o juiz usa a faculdade, é naquele momento dos 10 dias que ele tem que discutir os valores e itens da conta, sob pena de preclusão. Quando o juiz não usava essa faculdade,
ele somente iria discutir lá na fase do 884. Então, essa celeuma foi contornada. Agora volta à tona o tema. Porque agora, ao invés de faculdade, a intenção do legislador foi exatamente essa. Não é mais faculdade, é dever. Deverá no sentido de dever, de obrigação. Então, na interpretação gramatical, nenhuma dúvida que houve uma mudança completa de paradigma. Mas, outra vez, o legislador desatento não alterou o 884, parágrafo 3º, onde continua dito com todas as letras. Somente nos embargos a penhora é possível discutir a sentença de liquidação. Estamos, de novo, com a mesma discussão. Porque quem lê só o 884, parágrafo 3º, aquela obrigatoriedade eu entendo que é faculdade, porque conflita com o 884, parágrafo 3º, eu aplico esse e não aplico o dispositivo novo que veio. É uma interpretação bem literal dos dois dispositivos, dando preferência a um e não preferência, não predomínio ao outro. Outro argumento muito consistente é o seguinte: essa vista do cálculo atrasa sobremaneira o início da execução e a penhora. E, em razão disso, conflita também com a principiologia de celeridade, efetividade e razoável duração do processo. E a outra corrente tem que dar vista, porque está dito que tem que dar vista, e agora o prazo não é mais de 10 dias sucessivos, é de 8 dias, o prazo é comum e mantida a pena de preclusão se não houver impugnação. Então, o poderá versus deverá se aplica de que forma? Nós vamos ter, e temos, na prática, os dois caminhos. Há magistrados que estão seguindo a interpretação de não abrir essa vista, feito o cálculo, homologa, cita como se nada tivesse mudado, pela interpretação dele. Há outros que é dever, vamos cumprir para evitar problemas no andamento do processo. Muito bem, doutor Reinaldo, no seu entendimento, qual foi o objetivo do legislador ao mudar a lógica e obrigar, então, o juiz a abrir vista dos cálculos? A impressão é que a lógica foi: vamos iniciar a execução já sabendo quais são os valores. Dá para interpretar, num primeiro momento, por essa ótica. Ocorre que, como estávamos habituados na área trabalhista a elaborar o cálculo, homologa, cita, garante o juízo e depois discute, se é que vai discutir, essa regra veio e, num primeiro momento, causou aquela perplexidade, mas isso colide com tudo. Colide com celeridade do processo, razoável duração do processo, o pagamento o quanto antes, em prazo razoável, do crédito alimentar trabalhista. E aí a situação, a polêmica, afinal de contas, temos só vantagens ou podemos ter desvantagens? Deixa eu colocar a seguinte situação, porque uma coisa é a teoria, outras vezes é a prática. Eu, num primeiro momento, não gostei da redação da obrigatoriedade, do deverá. Inclusive, na obra que eu comentei, que escrevemos aqui entre 32 magistrados aqui de Santa Catarina, quem comenta o artigo 879 da CLT é a doutora Desirê, lá de Blumenau. E ela defende, pelos argumentos que coloca, dentre os quais parte dos que eu indiquei, que essa vista continua sendo facultativa. Quem adota esse caminho, em tese, não está perdendo tempo. Elaborada a conta, homologa, cita e já vai para, passou 48 horas, garantia do juízo, Bacen, está agilizando o processo. Ocorre que, se a empresa garantir o juízo e apresentar embargos à execução e alegar a nulidade do processo, desde o momento da apresentação do cálculo e da não abertura da vista,
Se a parte devedora tiver êxito no seu agravo de petição, e é bem possível que tenha, nós perdemos tempo. E quanto tempo? Porque até o juiz dar esse trâmite de receber os embargos, dar vista à parte contrária, e depois julgar, agravo de petição, exame pelo tribunal e retorno, com certeza mais de 6 meses. Com certeza mais de 6 meses. Isso que o nosso tribunal é rápido nos julgamentos. Tá? Em 6 meses, em menos de 2, nós teríamos resolvido aquele problema lá embaixo. Então, a vantagem que eu vejo dessa vista, no prazo de 8 dias úteis, que é o prazo da vista, há situações em que os advogados já conversam entre si e apresentam petição de acordo. Há situações em que a empresa, tendo vista da conta, ela peticiona e já diz, eu quero pagar, mas quero usar o benefício da lei lá de pagar 30%, já estou depositando 30% e quero pagar o resto em 6 vezes. Ou seja, está dizendo que está concordando com a conta. Ou então, a parte impugna e o juiz analisa, olha a impugnação. Essa impugnação é uma matéria só de direito? Ou ele está atacando o cálculo e o cálculo pode estar errado? Se está atacando o cálculo pode estar errado, dê vista para quem fez o cálculo, para que ele preste esclarecimentos. E após o juiz decide. Então, se ganha mais tempo em qual procedimento? Em cumprir o que está escrito literalmente e talvez já viabilize uma composição, um pagamento ou logo iniciar a execução, até porque se não houver impugnação, homologo, registra no PJE, dou por solucionada a liquidação, registre-se o início da execução, tem que dar vista à União, no mais das vezes não, porque só dá vista à União quando o cálculo de contribuição previdenciária é acima de R$20 mil, em seguida já vai para a citação. E a citação é feita na pessoa do advogado se o devedor tem advogado, caso contrário é feito diretamente. Então, no mais das vezes, o cálculo está correto. Não tem impugnação. Mas, se homologar direto, há o risco da hipótese que eu comentei. Aliado a que, fora o agravo de petição, a parte tão logo seja citada, ela pode ingressar com um mandado de segurança, ao argumento que ela tem direito líquido e certo àquela vista. Então, existem os prós e os contras, e cada um vai ter que adotar o caminho que entender mais adequado, e eu resolvi adotar o de conceder a vista. Posso fazer uma pergunta também pertinente? Nesse caso, doutor, até antes mesmo, com a redação anterior, que era uma mera faculdade, quando se questionava a razão, né, desse dispositivo, não está a maior vantagem justamente em, ainda que tenha uma impugnação, mas desde já indicar a parte incontroversa? Não seria essa realmente a grande vantagem do dispositivo? Porque, mesmo que tenha uma impugnação, se ela não é de tudo, aquilo que não ficou, aquilo ali já morreu, né? Alguma parte, se já tem depósito recursal nos autos, se já tem algum tipo de garantia do juízo ali, aquela parte já pode ser liberada para o trabalhador. Talvez tenha sido essa a mesma intenção, né? A intenção é definir o quanto antes os valores devidos. A diferença está em que, abrindo vista, o prazo é de 8 dias úteis. Se homologar direto, vai citar em 48 horas para pagar o garantido tem 5 dias úteis para embargos. E nos embargos ele vai discutir. Então, se você conserta o cálculo antes de iniciar a execução, na hora que você define é esse o valor e a parte não se insurge, você já sabe que o valor não vai ser mais questionado. Por exemplo, fez o cálculo, abre vista, a reimpugna, dou vista a quem fez a conta. O contador ratifica e diz por que ele confirma, mantém, ou ele retifica e já apresenta os cálculos. Quer ratificando, quer retificando, eu abro novamente o prazo de 8 dias úteis para falar de itens e valores, exatamente para saber se persiste ou não a divergência. Na grande maioria dos casos, não tem mais. Não tem mais.
Ah, mas até ir para o contador, voltar 15 dias, mais 8 para lá, 8 para cá. Em menos de 2 meses eu resolvi. Ou o risco de mandado de segurança, um agravo de perdição, o prazo pode ser maior. Mas, como eu disse, sempre respeitando o entendimento, a convicção de cada magistrado, porque alguns estão fazendo não da maneira que eu indiquei e não estão tendo problema nas suas respectivas regiões. Agora, à medida que começarem a ter esses problemas, vão ter que analisar se convém ou não alterar o posicionamento. Mas isso dentro do livre convencimento de cada um, enquanto não tivermos precedente obrigatório tratando do tema. Né? Porque se um tema é polêmico, é perfeitamente possível instaurar a medida apropriada para que se defina, né, com vista à segurança jurídica, qual é o procedimento a ser adotado. E agora que a reforma trabalhista jogou fora o nosso IUJ, né, o incidente de uniformização de jurisprudência, e que para nós agora, no âmbito do regional, sobraram o IAC, incidente de assunção de competência, e o IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva. Na maioria dos casos, nós vamos ter que abrir o IRDR. E o IRDR é completamente diferente do procedimento que nós tínhamos do IUJ, porque o IUJ, o pleno do tribunal se reunia e dava a decisão, saindo uma TJP, tese jurídica prevalecente, ou uma súmula. Quer uma, quer outra, vinculava ao tribunal. E aí, no primeiro grau, quando não se decidia conforme a súmula, vinha recurso ao tribunal, o tribunal aplicaria a súmula. E o IRDR é diferente. Não tem súmula, vai ser firmada uma tese, e na literalidade do CPC está sujeito a recurso de revista ao TST. Embora cada regional possa adotar entendimento que é irrecorrível, o nosso, por exemplo, adotou que é irrecorrível. Bom, a gente pode dizer, então, assim, resumir que o legislador resolveu trazer a discussão dos cálculos para a segunda fase, para que quando o processo chegasse na execução, então, andasse mais rápido, digamos assim, com os valores, com os cálculos já prontos. Exato, o objetivo foi esse mesmo. Vamos consertar, retificar a conta na chamada fase 2, na fase da liquidação. Porque antes, na área trabalhista, quando o juiz não usava a opção de na fase 2 abrir vista, toda a discussão era na fase 3. Então, por todas essas razões que foram colocadas, né, a ideia é essa. A hora de dizer se a conta feita está em sintonia ou não com a coisa julgada é na fase da liquidação. Um ponto positivo, então, da reforma. Ou não, dependendo do ponto de vista, né? Bom, e a União, então, ela também deve ser intimada para falar sobre a conta da liquidação da sentença? Em relação à intimação da União para falar dos cálculos de liquidação, não houve nenhuma alteração na reforma trabalhista. O parágrafo 3º do artigo 879 da CLT ficou intacto e o prazo da União para manifestação é de 10 dias. E aqui não conta para prazo em dobro, é 10 dias mesmo. Em razão da portaria 582 de 2013 do Ministério da Fazenda, quando no cálculo de liquidação o valor da contribuição previdenciária não atinge R$20 mil, o juiz está dispensado de dar vista à União. Quando excede, essa vista daí é obrigatória. Bom, doutor Reinaldo, quando o devedor no processo do trabalho for à fazenda pública, como União, Estado e município, essa vista do artigo 879, parágrafo 2º, que a gente está discutindo, também é obrigatória? Essa é uma situação que eu me deparei há pouco tempo com ela, porque lá na Vara do Trabalho de Indaial nós temos pouquíssimas execuções em face de entes públicos. E faz, eu acho que cerca de 3 meses, passou um processo em que o devedor era um município lá da região e o despacho era aquele padrão nosso, né, em razão do que consta no 879, parágrafo 2º desse vista. Aí eu parei, olhei aquilo, mas eu acho que isso não pode. Pelo seguinte, qual é a razão da vista obrigatória, como nós vimos até agora? É acertar o cálculo, para que a execução comece no valor
devido e para que a penhora de bens ocorra no exato montante do débito. Fazenda pública não tem penhora. E o prazo da fazenda pública é de 30 dias para falar do cálculo, pelo artigo 535 do CPC, que nós aplicamos na área trabalhista, até porque dentro da CLT nós não temos execução em face da fazenda pública. E aí me surgiu o seguinte questionamento: se eu abrir esse prazo do 879, parágrafo 2º, para a fazenda pública, que é de 8 dias comum, e caso ela não impugne, eu homologo o cálculo. Vou citar ela para embargar em 30 dias? Não faz sentido. Fica desconexo uma coisa com outra. Então, no material que eu remeti, eu encaminhei alguns modelos de despachos, consta o despacho em se tratando de cálculos em face de fazenda pública, e pelas razões que eu lá pontuo, eu digo que é incabível, em se tratando de fazenda pública, essa vista de 8 dias, do 879, parágrafo 2º, porque o prazo dela é maior, é de 30 dias, e imagine que eu abrisse essa vista de 8, ela não fala nada. Preclui, como está na lei, ou na hora que ela for citada para, em 30 dias, embargar, ela embarga e quer discutir o cálculo. Precluiu ou não precluiu? Então, para evitar, inclusive, essa situação, a minha interpretação foi, em se tratando de fazenda pública, é inaplicável o prazo do 879, parágrafo 2º, porque um dos objetivos do legislador foi que a execução inicie no exato valor da dívida para que a penhora não seja excessiva. Então, por isso é uma temática interessante e não sei se algum dos colegas que está aqui no auditório, que está nos ouvindo ou vai nos ouvir posteriormente, tinha se dado conta dessa situação, e é conveniente que olhem a minha minuta de despacho que eu tenho utilizado, para que não tenham que enfrentar na prática essa situação de, mas Vossa Excelência me citou, então em 30 dias eu quero discutir. Ah, mas lá eu não discuti porque aquele prazo era do particular, não era para mim, o meu é outro. Então, fica aí o conselho para tomar cuidado com essa situação. Sim, fica a dica aqui, como a Cláudia falou, né? Bom, o colega Fernando Marcon, da VT de Palhoça, ele mandou 4 perguntas aqui para a gente. A primeira, ele fala o seguinte: o entendimento de que a decisão prevista no artigo 879, parágrafo 2º da CLT, é irrecorrível por possuir natureza interlocutória, não está ultrapassado se levarmos em conta a intenção do legislador quando da reforma trabalhista? Entendo que não, Fernando, porque o objetivo da reforma trabalhista, pelo que nós vimos em relação à liquidação de sentença, foi definir o valor naquele momento. Mas em nenhum instante, dentro do 879, houve qualquer menção à recorribilidade imediata ou não do ato decisório que aprecia as impugnações. Então, os dispositivos que regulam a recorribilidade de decisões interlocutórias continuam a ser os mesmos antes da reforma. O artigo 893, parágrafo 1º, estabelece que só cabe recurso de decisões interlocutórias quando da decisão final. Fase de conhecimento. Sentença cabe recurso ordinário. Fase de liquidação de sentença. O juiz aprecia a impugnação e julga. Qual o recurso que cabe? Nenhum. Como nenhum? Se o objetivo é definir o valor, como é que não vai ter recurso? Porque aí a execução vai iniciar com um valor que pode ainda ser objeto de embargos à penhora e vai ter um recurso lá na frente. Por que não cabe recurso aqui? Não cabe recurso aqui exatamente por causa do 884 que trata dos embargos do devedor. O parágrafo 3º que eu comentei antes, que é aquele que somente nos embargos do devedor é possível discutir a sentença, o parágrafo seguinte, o 4º, estabelece que do julgamento dessa decisão, e seja a impugnação do credor trabalhista, do credor tributário ou embargos do devedor, é dessa decisão dada
após ofertados os embargos, vista a parte contrária, essa decisão que o juiz profere, essa é que é recorrível nos termos da CLT, porque se trata de uma decisão proferida na fase de execução, que é o que diz o artigo 897, letra A da CLT. Cabe agravo de petição das decisões proferidas na execução. Entenda-se, decisões definitivas. Essa é uma decisão definitiva. Aquela decisão lá em que o juiz analisa a impugnação, aquela é interlocutória. Quanto a isso, não há dúvida. Mas por que não cabe recurso? Porque não tem previsão expressa de recurso nessa fase. Na verdade, isso sempre foi assim. Inclusive, quando o juiz usava aquela vista e facultativamente ele dava vista e tinha uma impugnação e julgava, não cabia agravo de petição. Até é possível que se encontre um ou outro precedente de regional admitindo o agravo de petição. Mas, na minha visão, não tem amparo legal para isso. Essa decisão é interlocutória. E eu, inclusive, trago o seguinte exemplo. O IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Previsto o procedimento lá no CPC, e com a reforma trabalhista, está dito que o que consta no CPC vale para nós. E, na verdade, o legislador reformista ele copiou o que disse o TST na Instrução Normativa 39/2016, quanto ao IDPJ, que ele cabe, no âmbito do processo de trabalho, que o requerimento pode ser feito já na própria petição inicial ou durante a fase do processo de conhecimento, mas se feito durante essa fase, ele vai ser analisado junto com a sentença. Logo, da sentença cabe a RO, inclusive, para atacar a decisão do IDPJ. E o 855A da CLT, que veio com a reforma trabalhista e trouxe o IDPJ, ele diz, 855A, parágrafo 1º, inciso 2, que das decisões proferidas no IDPJ na execução, cabe agravo de petição. E notem que aqui existe uma exceção, porque o juízo não está seguro, porque o que é o IDPJ? É instaurada a execução em face da empresa, não localizados bens. Então, vamos trazer os sócios para dentro do processo de execução. Cita o sócio, ele se defende em 15 dias úteis, se precisar produzir prova oral, marca a audiência e depois o juiz dá uma decisão do IDPJ. Notem, nós estamos dentro do processo de execução. Foi instaurado o incidente. Dessa decisão, não era para caber agravo de petição, porque não há garantia nenhuma do juízo. A empresa não tem bens e nem o sócio ainda teve bens penhorados, embora o juiz até possa usar uma tutela de urgência e bloquear bens. Mas, nesse caso, o legislador, de forma expressa, disse: cabe agravo de petição dessa decisão. Então, as interlocutórias só são recorríveis no âmbito do processo de trabalho se houver norma expressa. Aqui é um caso. Fora esse, não há nenhum outro caso de recorribilidade imediata. E eu faço essa interpretação pela leitura do 879, parágrafo 2º, o 884, parágrafo 3º, parágrafo 4º, o 897, letra A, e o 893, parágrafo 1º. Aí, comentando isso com os colegas, teve um que fez o seguinte comentário: Reinaldo, não estou te entendendo. Você está puxando 4 dispositivos para fazer essa miscelânea toda para dizer que não cabe recurso, e então, se eu estou te entendendo direito, liquidação de sentença, o juiz abre vista, uma das partes impugna, o juiz rejeita a impugnação, não cabe recurso desde logo, o juiz manda citar, ela garante o juízo, se for a impugnação do devedor, ele embarga, apresenta os seus embargos, o credor trabalhista responde os embargos e depois o juiz julga. Esse julgamento do juiz é cópia da primeira decisão, quando rejeitou a impugnação. E os embargos do devedor é cópia da primeira impugnação que ele fez dentro da liquidação da sentença. Você quer instaurar no processo do trabalho o piu-piu-piu-piu? Porque o mesmo piu e piu da liquidação é o mesmo piu e piu lá. Deve ser. Eu não falo em piu-piu, só falo que a parte vai ter que reiterar
pela via própria, que é o 884, e o juiz, se entender que os argumentos lá em nada afetam a sua decisão, ele vai literalmente copiar a sua decisão, porque é só dessa decisão que cabe ao agravo de petição. E isso não estou inventando, isso está na lei. O problema é que a reforma trabalhista nos trouxe essa situação de definir na fase de liquidação de sentença se a conta está certa ou não, a se adotar esse critério. E em razão disso, da irrecorribilidade nesse momento, o próprio legislador estabelece que a recorribilidade é da decisão que julga lá as insurgências das partes no prazo do 884. Eu não vejo como não ser essa a diretriz. Até porque, a se entender que seria recorrível aquela decisão da impugnação, aí é um recurso sem a garantia do juízo. Segundo, é um recurso na fase de liquidação de sentença, a míngua de previsão legal. E o artigo 893, parágrafo 1º, quando ele diz que das interlocutórias não cabe recurso, ele trata de todo o processo de trabalho. Da fase de conhecimento, da fase de liquidação e também da fase de execução. Notem, por exemplo, na fase de execução, se nós tivermos um incidente para discutir que a dívida não existe, como é que é o nome lá? A exceção de pré-executividade. A empresa executada é citada para pagar a dívida. Ela vem e apresenta uma exceção de pré-executividade. A dívida está dito que é de hora extra. Olhando o cálculo, a sentença não fala em hora extra. Eu não devo essa verba. Exceção de pré-executividade. Não estão presentes os pressupostos mínimos para deflagrar uma execução de algo que eu não devo. O juiz dá vista à parte contrária e julga o incidente. E ele julga dizendo, você tem razão. Notem que ele não garantiu o juízo, mas o processo de execução não vai para frente porque o juiz deu ganho de causa nessa decisão interlocutória. É uma decisão que, na verdade, é extintiva da execução. Cabe agravo de petição. O inverso. O juiz rejeita a insurgência. É interlocutória e não cabe recurso. Temos súmula do nosso tribunal nesse sentido. Então, de que as interlocutórias são irrecorríveis, nós sabemos há muito tempo, é essa a previsão legal, e nesse ponto o legislador reformista em nada alterou. Bom, doutor Reinaldo, tem dois questionamentos aqui do Cléderson Carneiro que enviou para a gente, eu acho que é mais ou menos nessa linha que o senhor estava explicando agora. Ele faz a seguinte pergunta: após a retificação dos autos na fase de, ou melhor, após a retificação dos cálculos na fase de liquidação, é obrigatório intimar as partes sobre a retificação ou pode ser citada imediatamente executada para pagamento ou garantia? É dentro da linha de raciocínio ou do entendimento do magistrado. Né? Se ele entender que aquela expressão, a palavra deverá, no 879, parágrafo 2º, não tem o cunho de obrigatoriedade, o juiz pode proceder dessa forma, mas sob aqueles riscos todos que eu comentei. E, como disse, eu prefiro adotar o outro caminho, até porque na prática tem se vislumbrado um efeito muito interessante e viabilizado a composição livre dessas discussões todas que podem surgir. Ele faz a seguinte colocação: se eventual divergência na retificação pode ser levantada na fase de execução por impugnação ou embargo de execução. Se o juiz abriu a vista com prazo de 8 dias úteis para manifestação e, como diz a lei, sobre itens e valores sob pena de preclusão, não havendo a manifestação na fase de liquidação, precluiu. Não se discute mais se a verba que está no cálculo é isso ou se os valores apurados são aqueles ali. Muito bem. E ele continua aqui, está nos acompanhando, Cléderson. Ele gostaria de saber se, como forma de economia e celeridade processual, existiria alguma saída para fazer uma ponte entre a decisão de impugnação na fase de liquidação para a parte interpor agravo de petição? Eu não vejo a mínima possibilidade, pelas razões que expus anteriormente, de haver agravo de petição dessa decisão que julga a liquidação da sentença. Eu, inclusive, para não deixar dúvida nenhuma
às partes e aos advogados, inclusive vocês vão poder notar no arquivo que eu mandei com alguns modelos de pronunciamentos, eu escrevo lá com todas as letras. A presente decisão é irrecorrível, o processo está em fase de liquidação de sentença, o objetivo é só o acertamento dos cálculos. O momento próprio para o recurso é na fase do artigo 884 e da decisão que lá for proferida, cabe ao agravo de petição, na forma, e eu cito aqueles 4 artigos que antes eu indiquei para embasar o meu entendimento. A despeito disso, há cerca de um mês atrás, eu recebi um agravo de petição. E aí, o que eu fiz? Não recebo pelas mesmas razões que eu acabei de dizer lá atrás. E poucos dias depois, o advogado que interpôs o agravo de petição veio em uma audiência. Aí eu perguntei para ele, doutor, aquele caso lá, lembro, excelência, lembro. E já peço desculpas, foi o estagiário que fez. Eu disse, tá bom. Tá bom. A culpa é sempre do estagiário, né? Como se sabe, a culpa é sempre do estagiário. Mas foi a única vez que eu recebi um agravo de petição, até porque com aquele alerta e a indicação de qual é o direcionamento do juízo e com a fundamentação jurídica para dizer que cabe recurso, realmente não faz sentido agravar de petição nesse momento processual. Bom, eu vou voltar aqui então com as perguntas do colega Fernando. Ele faz um segundo questionamento. Tendo como foco então também a celeridade processual, como utilizar a reunião de execução se o magistrado entender que a decisão do artigo 879, parágrafo 2º da CLT, possui natureza interlocutória? Fernando, note a seguinte situação. Tanto na fase de liquidação de sentença, como na fase de execução, é possível reunir autos. Embora estejamos acostumados a essa reunião, quando os processos todos já estão na fase de liquidação, de execução, há algum tempo atrás eu tive em torno de 50 processos que foram para a liquidação da sentença. Feito o cálculo, que era bastante simples, vista as partes, ninguém impugnou. O que eu fiz? Eu transferi a dívida de 49 processos para determinei a retificação da autuação para incluir todos os autores e os seus respectivos advogados, e ainda na fase de liquidação arquivei aqueles 49. Então, a fase de liquidação permite isso também. Como eu também poderia ter iniciado a execução, feita as citações, e depois só na fase de execução ter realizado essa transferência de débito de vários processos para um só. Então, o fato de abrir vista do cálculo não prejudica a reunião. Agora, enquanto os processos estão em momentos distintos, não dá para reunir. O que está em liquidação, eu tenho que resolver essa fase. E ainda, em razão da tua pergunta, ainda que coubesse o agravo de petição, sempre que tem um recurso no PJE, você tem que remeter os autos inteiros para o tribunal. Isso é um problema terrível que ainda não foi resolvido, que já era para estar solucionado há muito tempo, até porque desde a vigência do CPC nós já temos também situações que comportariam esse desmembramento de processo, mas o PJE não permite. Então, se eu resolvesse reunir um processo, se eu resolvesse admitir para processar um agravo de petição de um processo que está em liquidação de sentença, na hora que eu recebo o agravo, sou obrigado a remeter o processo inteiro. Eu não consigo mais trabalhar nesse processo enquanto ele não retornar do tribunal. Bom, o Fernando então segue ainda, ele pergunta o seguinte, se essa decisão de processar ou não o agravo de petição não deveria ser do juiz de primeiro grau? Todo recurso interposto, o primeiro juízo de admissibilidade é do juiz de primeiro grau. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. O que não quer dizer que a instância recursal também não faça um segundo juízo de admissibilidade, caso o juiz de primeiro grau admita o recurso. Nesse caso, por exemplo, liquidação de sentença. O juiz profere a decisão. Suponhamos que o juiz receba o agravo de petição. Já poderia não recebê-lo. Inclusive, o artigo 659, inciso 6º da CLT diz: é competência do juiz de primeiro grau a apreciar a admissibilidade.
Tá? Não é nem situação de interpretação do que está no CPC. Porque se fosse aplicar o CPC, no CPC está escrito o contrário. O novo CPC, o juízo de admissibilidade agora é do Tribunal dos Recursos. E o curioso é que, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil, eu participei de um evento nacional para discutirmos as novidades, né, desse novo diploma processual e apresentarmos enunciados, e chegou na plenária o seguinte enunciado: é aplicável ao processo do trabalho o disposto no artigo, acho que 1030 do CPC, que prevê a admissibilidade do recurso somente pelo tribunal. E esse enunciado chegou na plenária e todo mundo, é isso mesmo. Eu disse, epa, como que é isso mesmo? Se for assim, imaginem, área trabalhista, toda sentença vai ter recurso, porque é só o tribunal quem tem condições de analisar. Eu recordo que naquele evento tinha um desembargador do Rio Grande do Sul, sentado bem na frente, e ainda olhei para ele. Quantos processos tu recebe por mês? Ele disse, sim, então, quintuplica isso. Tu tem estrutura para fazer isso? De jeito nenhum. Eu disse, olha, só por isso eu já não admitiria. E depois o Ricardo Diniz, que é nosso colega aqui no Estado, juiz do trabalho e professor da área trabalhista, disse, Reinaldo, 659, parágrafo inciso 6º da CLT. Diz que compete ao juiz do trabalho o exame de admissibilidade. Então, deve sim o juiz não receber o recurso quando não for caso de recorribilidade. Até porque um dos pressupostos para recebimento do recurso é que o ato atacado seja recorrível. E como eu disse, nesse caso, na minha visão, de fato não é. Bom, a última pergunta, então, do Fernando é a seguinte: pode o juiz de segundo grau não conhecer de ofício o agravo de petição interposto por entender que a decisão prevista no artigo 879, parágrafo 2º da CLT é irrecorrível? Exatamente. Existem os dois filtros. Tanto o juízo de primeiro grau analisa os pressupostos de admissibilidade, como o juízo de segundo grau também o faz. E na área trabalhista, é aplicável para nós, nessas situações de não conhecimento de recurso, o que consta no artigo 932, inciso 3º do CPC. O poder-dever do relator de, monocraticamente, não conhecer do recurso. Claro, na ótica do CPC, tem que fazer aquele despacho dizendo a decisão é irrecorrível em razão disso, intime seu recorrente para que se manifeste. Tente me convencer do contrário. Intimou, não convenceu, monocraticamente o relator decide. E por ser decisão singular, cabe agravo interno dessa decisão do relator. Mas todo recurso, insisto, lá no primeiro grau nós temos sim que analisar os pressupostos de admissibilidade, porque a ausência de qualquer um é lá o primeiro momento para evitar a remessa ao tribunal. Muito bem. Doutor Reinaldo, o CPC vigente ele trouxe o julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356, conhecido como decisão ou sentença em capítulos. Isso tem aplicação no processo do trabalho? Essa é uma pergunta interessante, até porque, em razão do que eu reportei há pouco, as novidades que existem no Código de Processo Civil, que se aplicam ao processo do trabalho, mas que o nosso PJE não permite viabilizar a aplicabilidade do Instituto. Esse é um caso típico, porque o julgamento antecipado parcial do mérito é a tal da sentença em capítulos ou decisão em capítulos. Vamos imaginar, área trabalhista. É comum a petição inicial ter N pedidos, mas uma petição inicial com 5 pedidos. Na primeira audiência, o juiz percebe que, quanto às verbas rescisórias, não tem defesa. A empresa reconhece que deve as verbas rescisórias, inclusive, ou diz de forma expressa ou nem contestou esse assunto. Mas as outras 4 matérias são matérias controvertidas e o processo precisa ter andamento. O TST, quando entrou em vigor o CPC, naquela mesma semana, como eu disse antes, editou a Instrução Normativa número 39 de 2016, dizendo que essa previsão do artigo 356 do CPC, que é o julgamento antecipado parcial do mérito, sentença ou decisão em capítulos, é aplicável ao processo de trabalho. Com a seguinte diferença: enquanto lá no processo civil o recurso cabível é agravo de instrumento da decisão que julga
um pedido. O TST disse que na área trabalhista o recurso é o ordinário. Por quê? Porque o nosso agravo de instrumento é só para destrancar recurso não admitido. Aliás, só um comentário paralelo. O CPC vigente, no artigo 1015, traz um rol de situações em que cabe agravo de instrumento desde logo. A grosso modo, que não estiver ali não seria recorrível. O STJ já emitiu entendimento que em situações graves e dependendo do caso concreto, é possível mesmo fora daquele rol. O legislador do processo civil copiou o nosso processo de trabalho quanto à irrecorribilidade das interlocutórias. Só que abriu N exceções. E, aparentemente, eram exceções numerus clausus, numeração fechada, e a interpretação já ampliou. Com mais razão, em razão disso, é que eu não admito, em hipótese alguma, o agravo de petição da decisão que julga a liquidação. Julgamento antecipado parcial do mérito. O juiz de trabalho, resolve dar andamento ao processo, marca uma segunda audiência para ouvir partes e testemunhas em relação àqueles outros 4 pedidos em que a causa não está madura. Quanto a esse pedido que está maduro, o juiz do trabalho resolve julgar. Ele julga. A parte faz um recurso ordinário, nos mesmos autos. Como eu disse antes, se tiver recurso no processo nosso de PJE, você tem que remeter os autos. Como é que você vai fazer isso se você tem uma audiência de instrução e 4 pedidos para analisar? É preciso encontrar uma solução rápida para isso, porque nós estamos há mais de 3 anos da vigência do CPC e nós não conseguimos, na área trabalhista, operacionalizar esse instituto. E notem no exemplo que eu dei, que na audiência de instrução, às vezes, um outro pedido pode estar maduro para julgar. Mas o processo tem que continuar porque precisa fazer uma perícia em relação a outros. Então, eu posso ter mais de uma sentença em capítulos no processo do trabalho. E cada uma delas comportando o recurso próprio, que é o recurso ordinário. Tema pacificado pelo TST. E cada sentença proferida e não recorrida vai para a fase de liquidação, sendo ela não liquidada. Nós precisamos encontrar uma maneira de resolver esse problema. Ou abrirmos um link que reconheça isso como um incidente do processo principal, ou reconhecermos que, no momento em que existe aquela sentença daquele pedido, isso aqui não faz mais parte do que sobrou. Eles passam a ser 2 processos. Só que aí vem um problema estatístico, né? Mas conta 2 processos na fase de conhecimento? Mas daí conta para a mesma vara, então tem que ter uma compensação, onde for foro com as outras. Tem todos esses aspectos que nós precisamos resolver. E sobre esse tema, julgamento antecipado da lide, que na minha visão é uma das hipóteses de causa madura no 1º grau, que nós temos esse tema causa madura no 2º grau, como é um tema muito novo em relação às novidades que vieram no atual CPC, tem uma obra que saiu bem recentemente, em que o nome dela é a teoria da causa madura no processo do trabalho, um debate nacional. Eu fui convidado pelo juiz do trabalho Benhur Silveira Klaus, que foi o coordenador dessa obra, ele é juiz do Rio Grande do Sul, para escrever um pouco sobre causa madura, e eu dei o título As faces da causa madura na instância originária e recursal. E aí eu analiso esse tema no âmbito do 1º e do 2º grau, e dentre outros aspectos, abordo exatamente essa necessidade de atualizar o PJE para que tenhamos condições de agilizar o processo naquilo que a lei já permite que seja julgado, mas não só agilizar, permitir o recurso e fazer o cálculo. Mas, enquanto não se resolver esse aspecto de informática,
nós estamos literalmente com as mãos atadas. Houve até quem me perguntasse, Reinaldo, você que vez ou outra inventa algumas coisas aí, diga uma maneira de resolver isso. Eu disse, olha, eu teria como resolver tranquilamente. Audiência inicial, verbas rescisórias não foram pagas? Não. Determino que a secretaria protocolize os presentes autos integralmente, e que venham conclusos para julgamento do pedido de verbas rescisórias. Só que eu iria gerar um segundo processo na vara. Para mim não teria problema, vara única. Onde for foro, volta àquela situação anterior. Ah, mas isso é uma gambiarra. Se eu tiver que resolver, eu vou ter que resolver. O que eu não posso é julgar dentro dos próprios autos, porque ainda que não tivesse o RO e não tivesse que remeter os autos ao tribunal, eu teria uma liquidação para fazer e uma audiência de instrução. Aquele processo fica, cada vez que você olha, você não sabe onde é que você está. Até porque depois do cálculo, impugnações, homologa, cita, ele vai para a fase de execução, o outro está na fase de conhecimento. Nós temos que achar uma solução para isso. Então, por isso que é importante abordar esse tema de sentença em capítulo, porque ele tem relação também com o momento de se fazer o cálculo, e ainda tem uma outra situação sobre esse tema que até o momento o TST não se manifestou. Ele reconheceu de forma expressa na Instrução Normativa 39/2016 o cabimento desse instituto no processo de trabalho, e que o recurso do ato decisório é recurso ordinário. Cada vez que eu tenho um recurso ordinário, tem um valor. Cada vez que eu tenho um recurso ordinário, eu estou atacando uma sentença e a sentença tem um valor provisório de condenação. Nesse exemplo que eu dei, as verbas rescisórias que eu julguei, digamos, o valor era de R$15 mil. O teto do depósito recursal hoje é em torno de R$10 mil. A parte deposita os 10 mil e recorre. Quando eu der a sentença dos outros 4 pedidos, vai ter outro depósito recursal? Esse pedido continua vinculado a esse processo ou é outro processo? Ou é só um incidente? E o interessante é que eu tenho participado de alguns eventos nacionais tratando da parte processual de processo civil e processo trabalho, e no evento do Fórum Nacional de Processo Trabalho, o FNPT, que eu fui em todos os eventos, vai ter o 6º esse ano, nunca conseguimos aprovar um enunciado, quer no sentido de que sim, quer no sentido de que não precisa ter mais de um depósito recursal. Porque a votação nesse fórum tem que ser sempre por 2/3. E nunca atingimos 2/3. Mas, por mais de vez, já foi para a plenária o enunciado em sentido oposto ao que foi na plenária anterior. Esse é um tema importantíssimo que nós vamos ter que resolver. Atrelado a isso, tem também aquela situação. São 2 reclamantes. Um não vem na primeira audiência. O outro vem. Quando é que se recorre da decisão do que não veio? É quando sai a decisão do outro que veio? Ou eu tenho uma sentença em capítulos ali? É uma decisão interlocutória? Não é interlocutória. Houve resposta do Estado ao juiz, está arquivado o teu processo porque você não veio. O processo não foi para frente. E aí voltamos de novo. Tá, mas como é que recorre? Se recorrer, remete, como é que fica? Essas situações, nós precisamos achar uma solução. E os técnicos de informática nos ajudem, porque a lei está vigente e é plenamente aplicável ao processo de trabalho. Mais um dilema, então. Mais um, dentre tantos. Mais um dentre tantos. Bom, então, aplicado o julgamento antecipado parcial do mérito no processo trabalhista, surgem 2 assuntos aí a se discutir. Primeiro, em que momento haverá a recorribilidade dessa decisão? E segundo, quando ocorrerá a liquidação dessa decisão? Eu acabei respondendo essa pergunta, né, porque não tem outra solução. Ou se faz dentro do próprio processo, ou se faz aquela gambiarra que eu disse. Fora isso, é melhor nem fazer o julgamento antecipado. Senão você fica numa encruzilhada que não tem solução dentro do sistema ainda. Bom, então vamos pular aqui. Ocorrendo a impugnação, doutor Reinaldo, por uma ou ambas as partes, qual é o procedimento que deve ser adotado? Considerando que o juiz entenda que é obrigação abrir vista às partes do cálculo de liquidação de sentença, o procedimento que eu tenho adotado, e conforme os gráficos que eu encaminhei, é de, se não tiver
impugnação, ótimo. O juiz homologa e começa os atos executórios. E lá no PJE, inclusive, ele lança a decisão, né, solucionada a fase de liquidação e determina que se inicia a execução. Agora, se houver impugnação, primeiro, olhar qual é o conteúdo da impugnação, que às vezes pode ser uma matéria simples, matéria de direito, que não há necessidade de ouvir quem fez o cálculo. Em sendo isso, matéria de direito, dá vista à parte contrária para assegurar o contraditório e julga. Se a impugnação trouxer uma parte técnica de cálculo, eu tenho por hábito dar vista a quem fez o cálculo para que ele preste esclarecimento e, prestado o esclarecimento, eu abro novamente a vista às partes com o prazo de 8 dias, prazo comum de 8 dias úteis, para falar de itens e valores sob pena de preclusão, exatamente para saber, continua a insurgência? Caso ele diga que não, o processo está apto para homologar a conta. Só que nesse caso eu conto a historinha. Tá? Houve o cálculo, houve vista, parte tal impugnou, voltou para o perito retificou ou ratificou, aberta nova vista, ambos concordaram, ambos silenciaram, um silenciou, o outro concordou expressamente, ou seja, não tem divergência. Em razão disso, dou por solucionada a ou as impugnações. E não tem como lançar no PJE essa solução de impugnação. Dou por solucionada, né, homologo o cálculo e vai ser encerrada a fase de liquidação, mando registrar o início da execução. Me parece que esse procedimento ele é adequado, embora possa demorar um pouquinho, porque nós conseguimos começar a execução sabendo que o valor é exatamente aquele. E do que eu tenho visto, e eu até fiquei com receio no início de adotar esse procedimento, e todo o processo tem impugnação, não foi o que aconteceu. Não foi. As impugnações são bastante raras, e ainda assim, quando tem a manifestação do perito, que tanto retifica como ratifica, no mais das vezes as partes não insistem naquela insurgência. Então, em termos de tempo, me parece bastante adequado o procedimento que tenho adotado. Mas, como sempre disse e digo, respeitar todos os entendimentos. Sim. E se o juiz rejeitar a impugnação, não cabe recurso? A decisão é irrecorrível. É irrecorrível porque estamos em fase de liquidação de sentença e não há nenhum dispositivo que preveja a recorribilidade dessa decisão interlocutória. E se a parte devedora, intimada para falar sobre a conta de liquidação de sentença, fizer a proposta de pagamento parcelado, como o juiz deve proceder? Dá vista à parte contrária. A parte contrária concordando, o que nós temos? O cálculo está solucionado. Porque ela tanto pode fazer uma proposta levando em conta aqueles valores, ou dizendo, olha, existe tal equívoco no cálculo, retirando aquele equívoco, estou propondo X. Houve a parte contrária. A parte contrária concordando, está resolvido. E aí com o seguinte detalhe, como nós estamos em fase ainda de liquidação da sentença, se tem a composição e o valor está definido, tem que encerrar a fase de liquidação. Porque quanto ao cálculo ou quanto ao valor, não se discute mais. E apenas para que os colegas que trabalham nas varas do trabalho reflitam, me parece que nesse caso seria conveniente, além de homologar a composição e dar por resolvida essa fase, registrar o início da execução, para tirar o processo da fase de liquidação, porque ele não está mais em discussão de cálculo. Ele está com valores definidos, inclusive o objetivo da liquidação é isso, é transformar em números aquilo que foi reconhecido pela sentença. E colocar esse processo em execução, registrar, e tem que registrar manualmente no PJE o início da execução, e aguarda o cumprimento do acordo. Se ele for descumprido, apenas vai ao contador para deduzir o que foi pago e, após
dá o procedimento já dentro da execução. E caso ocorra o integral cumprimento, o juiz tem que proferir uma sentença de extinção da execução. E isso é interessante porque quem adota o procedimento de abrir vista do cálculo, em muitas situações ocorre isso, de vir petição de acordo naquela fase. E estatisticamente, não esqueçamos, todos os nossos números são fiscalizados. A vara que não tem processo em execução é uma vara que pode precisar de menos servidores. Então, me parece conveniente que todos façamos o mesmo encaminhamento, porque número X de processo em fase de conhecimento, número X em liquidação e número insignificante em execução, isso pode trazer repercussões para nós no futuro. E não estamos fazendo nada de ilegal, nada de irregular. Cada fase tem um objetivo. Nós superamos a fase de conhecimento, foi reconhecido o crédito. Na hora de apurar o valor do crédito, e normalmente é depois de vista da conta que vem, às vezes, a proposta de acordo. Acordo, no mais das vezes, levando em conta exatamente aqueles valores e fazendo a proposta do pagamento. Ou seja, aquela fase está solucionada. Então, se aquela está solucionada, a anterior está solucionada, esse processo está onde? Porque senão ele vai ficar no chamado limbo da liquidação. Aí quando o corregedor passar na outra vara, por que você tem 500 processos em liquidação? Eu não tenho 500. Tem. Olha os dados estatísticos. Daí tu vai lá e olha, tem um monte que não. A fase de liquidação, na verdade, encerrou. Então, para reflexão dos colegas, tanto os servidores, para que levem também aos magistrados, né, que atuam nas unidades, ver se não é conveniente a analisar esse tipo de situação. E um detalhe curioso, que ontem ainda, eu me deparei com essa situação. Impugnação de cálculo. Vai ao perito, volta, e aí eu tenho que julgar a liquidação, porque a parte insiste. Na verdade, eu profiro uma decisão quando eu julgo. Né? E no PJE tem decisão proferida na fase de liquidação. Proferir a decisão no sentido de rejeitar. Só que na mesma decisão, eu rejeito, já coloco aquele parágrafo que não cabe recurso desde logo, homologo o cálculo e já determino o registro do início da execução com a citação do executado. Eu consigo lançar, nesse momento no PJE, decisão proferida, porque sempre que eu analisar uma impugnação, eu proferi uma decisão, e eu consigo lançar também encerrada a liquidação. O sistema permite 2 lançamentos em ato único. E até em um dos eventos que nós tivemos da Escola Judicial, a doutora Neuzeli, que é a juíza do trabalho em Timbó, ela apresentou um enunciado nesse sentido. Porque antes as nossas decisões sobre cálculo, antes da reforma trabalhista, eram na fase da execução. Agora as nossas decisões são na fase da liquidação e isso não estava sendo computado estatisticamente. Então, tenho a impressão que isso está resolvido, mas como eu vi isso só ontem, é melhor que o pessoal de informática verifique e nos preste informação se realmente as nossas decisões em liquidação de sentença, com essa nomenclatura, decisão proferida, estão sendo contadas como decisões. Bom, mais um desafio aí, pessoal da informática. Também. Está indo muitas dicas para eles hoje aqui. Bom, o Péricles Morastone faz a seguinte consideração, doutor Reinaldo, ele diz o seguinte: então, considerando que a regra geral para a discussão dos cálculos era a prévia garantia, a meu ver, no caso do Péricles, o objetivo do artigo 897, parágrafo 2º, foi possibilitar a correção de erros crassos e equívocos claros no cálculo. Portanto, se o perito retificar o que for indicado como claramente um equívoco e que não demande discussão jurídica, tal fim seria alcançado prescindindo de uma decisão para afirmar tal fato. Portanto, ele questiona, é necessária a realização de uma decisão específica sobre as impugnações do 879? E se for, né, em caso de necessária tal decisão, sendo irrecorrível, qual procedimento em relação aos embargos à execução será necessário ratificar as insurgências e decidir novamente? Abre prazo para agravo? Exato.
A parte final eu já respondi anteriormente. É exatamente esse o procedimento. O juiz julgou, indeferiu, não acolheu a impugnação, de fato, vai ter que reiterar, né, na fase do 884, para o juiz reiterar sua decisão, e a única maneira de recorrer é essa. Só que ele fez uma pergunta tão grande que... Deixa eu ver o início. Ele fez os comentários no início. Que ele fez um comentário do... Ele fez opinou um pouquinho ali sobre... Se precisa decisão, né, Péricles, tendo em vista que há um equívoco manifesto no cálculo. Cálculo elaborado, veio a impugnação, das duas uma. Ou o juiz percebe que a impugnação de fato procede, porque houve um equívoco manifesto do perito, e ele dá vista à parte contrária para assegurar o contraditório e já julga. Mas ele tem que julgar. Ele tem que julgar. Se veio a impugnação, ele vai ter que julgar. Ou o juiz dá vista ao perito, o perito retifica e diz que é um erro manifesto, que também é na linha de raciocínio dele. Da mesma forma, precisa uma decisão do juiz, porque antes de ele, para ele homologar o cálculo, ele tem que dizer se ele homologa o primeiro ou o segundo cálculo. E para dizer que ele homologa o segundo, ele tem que dar a fundamentação por que ele homologa o segundo. Ele até pode usar como razões de decidir os mesmos argumentos que o perito deu. Mas ele tem que decidir sim. E havendo a decisão, ela é irrecorrível e o procedimento, me parece que todos compreenderam qual é a minha linha de raciocínio, não tem outra solução. É a parte ratificar, o juiz ratificar lá na execução, porque só aquela decisão é que comporta o agravo de petição. Bom, e o Carlos Leite, ele faz a seguinte pergunta: e na recuperação judicial, haja vista que a competência da Justiça do Trabalho está limitada à apuração do respectivo crédito? Ele menciona aqui o artigo 6º, parágrafo 2º da LRF. Não caberia agravo contra a decisão de impugnação aos cálculos? Essa situação de embargos à execução eu também coloquei para os colegas lá no arquivo em que eu remeti modelo de despachos, um que trata dessa situação. O tema recuperação judicial na área trabalhista, nós precisamos urgentemente voltar a analisá-lo. Por quê? O que está acontecendo na prática, lá embaixo? Em razão da TJP número 2 do nosso tribunal, tese jurídica prevalecente, que estabeleceu que, independente do crédito ser concursal ou extraconcursal, a nossa competência é restrita até a apuração dos valores. E após isso, definidos os valores, e nós podemos definir ali na fase de liquidação, porque se não houver impugnação está resolvido, seria só expedir as certidões de crédito aos respectivos credores. Quer me parecer que o próprio STJ não confirma mais o entendimento que nós adotamos da nossa TJP quando de sua edição, que faz cerca de 2, 3, 4 anos no máximo. No momento em que a empresa faz o pedido de recuperação judicial, todos os valores que ela deve até aquele momento, ela declara, e esses são créditos concursais e serão pagos lá. Processo trabalhista que reconheça como crédito do trabalhador fato gerador do pedido da recuperação para trás, o STJ definiu que também é crédito concursal. Também é crédito concursal. Ou seja, a Justiça do Trabalho apura o valor, entrega a certidão para seja habilitado e o credor vai lá e se habilita. Mas nós precisamos atentar ao seguinte detalhe. Todo crédito cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial, não há nenhuma dúvida que ele é um crédito extraconcursal. E o próprio nome extraconcursal quer dizer que ele está fora daquele concurso, daquela recuperação. O pior é que todos nós, muitos regionais, estão transformando empresa em recuperação judicial em falida. São coisas muito diferentes. Na falência, sim, a Justiça do Trabalho apura o valor
expede a certidão e arquiva o processo trabalhista. Na recuperação judicial, quando o crédito é extraconcursal, a própria lei da recuperação diz, quando muito, suspende por 180 dias, ou agora esses 180 já ficaram ad eterno, né, segundo o entendimento do STJ, mas crédito extraconcursal não é para expedir certidão de habilitação de crédito, porque não há competência do juízo da recuperação em cobrar ou executar esse crédito. A competência é própria, seja do juiz do trabalho, do juiz estadual ou do juiz federal, quanto a créditos desse devedor. Ao apresentar o pedido de recuperação judicial, a empresa diz quanto que ela deve. Quando muito, ela pode ser pega de surpresa com os processos que vierem depois e tenham como fato gerador aquele período do pedido para trás. Mas tudo que é fato gerador dali para frente, isso é crédito extraconcursal. Nós precisamos rever essa situação, porque muitas empresas estão literalmente cruzando os braços e nós entramos na tese que hoje, na minha visão, não se sustenta mais, na tese do STJ, que tudo é cobrado no juízo da recuperação e mediante expedição de certidão de crédito trabalhista. Crédito extraconcursal, a competência não é do juiz da recuperação, e a hora que eles perceberem isso, vão começar a devolver as nossas certidões. E o entendimento do STJ que, quando é suscitado conflito de competência, porque a recuperação judicial tramita no juízo civil, o processo de trabalho perante uma vara do trabalho. Cada um tem a sua competência. No momento em que o crédito trabalhista está definido, e nós não podemos, em tese, fazer nenhum ato de constrição, porque se nós fizermos um ato de constrição, a empresa apresenta um conflito de competência no STJ e ela nomeava o juiz da recuperação para resolver o incidente e o processo trabalhista ficava parado ad eterno. Isso está mudando. É só olharmos os entendimentos mais recentes do STJ que, primeiro, crédito extraconcursal, a competência continua do juiz competente, daquele que proferiu a decisão. E, na minha visão, inclusive eu tenho um acórdão como relator aqui no tribunal, nesse caso, deve o juiz trabalhista remeter um ofício ao juízo da recuperação, informando a existência do débito, que é extraconcursal, e indagando qual bem pode ser utilizado para o pagamento dessa dívida. Até porque, à medida que esses ofícios começarem a chegar no juízo da recuperação, ou a empresa tem condições de pagar o que não está habilitado lá, ou o caso dela é de falência. Mas nós precisamos nos mexer, todos nós. Fica aqui um convite para o debate dessa matéria, e nós teremos evento da Escola Judicial esse ano novamente, um evento em cada uma daquelas 8 regiões que eu comentei, e na nossa região lá nós já definimos que vamos novamente nos debruçarmos durante uma sexta-feira inteira no processo do trabalho e mais algumas situações pontuais de direito material ao trabalho e processo trabalho. E um dos temas que eu sugeri que fossem debatidos, fora reforma trabalhista, é esse de recuperação judicial. Podemos até mantermos o mesmo entendimento de hoje, mas nós precisamos dialogar, conversar sobre esse tema importantíssimo. Eu tenho uma empresa na minha região que tinha uma filial lá, eu tenho 800 execuções. A grande maioria é crédito extraconcursal. Faz o quê? Então, não é só a reforma trabalhista, direito material e direito processual, mas outras temáticas também que comportam esse tipo de evento. Até já houve um talk show há 1 ou 2 anos tratando, né, de recuperação judicial. Recordo, foi aqui no plenarinho também. E o tema tem que voltar a ser debatido. Fica a dica então, né, Cláudia? Um próximo talk show aí, quem sabe. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui da Jamile Secato de Carvalho. Ela questiona um pouquinho sobre o início do nosso talk show,
lá sobre, quando a gente estava falando sobre sobre a inicial, pedido líquido, ou melhor, pedido cálculo. Indicação do valor. Indicação de valor determinado e certo. Ela fala o seguinte: doutor Reinaldo, mas a ideia de inserir o valor dos pedidos, pelo menos por estimativa na petição inicial, não seria para facilitar a conciliação nas audiências, justamente porque anteriormente o autor não tinha ideia do quanto, né, seria o seu pedido? Ok. Esse é um argumento também para dizer que o legislador, se quisesse pedido liquidado, ele teria dito pedido liquidado e mais, com a revogação do artigo 879 da CLT, que trata da liquidação, porque se a petição inicial tivesse que ser líquida, nós não teríamos liquidação. Então teria que revogar também o 879, que trata da liquidação, porque terminada a fase de conhecimento, já entraríamos de imediato na própria fase seguinte, que seria a fase de cobrança. Mas, como ponderei, é só uma linha de entendimento. Cada magistrado tem o seu convencimento, as suas razões, e o que eu tenho visto é que há um número substancial de processos chegando ao tribunal, tratando exatamente dessas sentenças, sem exame de mérito, em razão de se entender que o que se indicou na inicial não atende completamente esse requisito da indicação do valor, que eu jamais chamarei de pedido liquidado. Bom, muito bem. Nós encerramos aqui as perguntas que foram enviadas previamente, então passo a palavra aos colegas aqui da plateia. Que tem alguém que quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento ao doutor Reinaldo? Silvana. Olha, o nosso horário de 16 horas está pontual, né? 16h01. Pontualmente. Os colegas que, acaso queiram também encaminhar alguma pergunta ao SEDUC tratando do tema, eu respondo ao SEDUC para que possa replicar também a todos, né, que tiverem interesse. Tá? Bom, então vou passar a palavra ao doutor Reinaldo para fazer as suas considerações finais, então. Letícia, muito obrigado pela tua administração nesse evento. Trocamos ideias durante a semana, e-mails, e eu acho que ela está sabendo tanto de liquidação quanto eu, porque ela já começou a fazer observações que eu nem tinha visto em relação ao tema. Imagina um bom professor, né? Aí fica fácil. Cláudia, obrigado também pelo convite, mais uma vez, poder participar de um talk show. É sempre muito importante poder trocar ideias, debater com os colegas. E a área jurídica, temas não faltavam. Depois do novo CPC e da reforma trabalhista, que não faltam mesmo. O problema que está faltando é tempo para nós conseguirmos conversar como precisamos, né, a respeito desses assuntos. Mas vamos tocando com esses eventos e trocando ideias e procurando sempre a melhor solução, qual seja, levar o processo à sua efetividade e no menor espaço de tempo possível. Porque eu que atuo diariamente na sala de audiências tenho visto pela qualificação das testemunhas, de fato, a quantidade de pessoas desempregadas e os acordos, o autor, às vezes, para receber, agora? A redução é muito expressiva em razão da necessidade. E se nós conseguirmos agilizar mais os processos, seria bastante importante aos jurisdicionados. Bom, muito bem, então a gente encerra essa edição desse... Silvana, quer falar alguma coisa? Não? Então a gente encerra, né, o talk show dessa vez, dessa primeira edição. Agradece, né, a todos que nos acompanharam à distância, uns 140 colegas, também os que vieram até aqui nos acompanhar presencialmente. Agradeço mais uma vez ao doutor Reinaldo, que se dispôs a viajar, a vir até aqui para conversar com a gente. Obrigado. Obrigado. Minha primeira fala. Ele veio correndo aqui me avisar.